Senhor presidente, caros colegas, nesse momento difícil que todos estamos vivendo, eu tenho focado as minhas habilidades, competências, conhecimento, como cada qual aqui, dentro das suas competências, para ajudar, para contribuir. Eu quero fazer um alerta muito grande, ou um alerta que eu considero importante, sobre a economia. As empresas estão parando. As empresas da Serra Gaúcha estão parando. Não há insumos, não há logística, não há trabalho. Daqui a pouco, as máquinas não terão insumos para produzir. Então, nós estamos vivendo um momento muito diferente, parecido com aquele da pandemia, e não quero comparar um com o outro, mas eu quero alertar para que os empresários, junto com os sindicatos, comecem a trabalhar flexibilizações de hora de trabalho. A Lei 14.437, que já foi promulgada, ela possibilita isso. Nós vamos entrar num período, a gente chama isso de payback, é prazo de retorno. Para recuperar a economia gaúcha, nós estamos falando, vereador Rafael, de 48 meses. De 36 a 48 meses. Hoje tem produtores de mel, os apicultores, que perderam tudo. As colmeias estão todas embaixo d'água. Nós temos empresas hoje atoladas. Então, eu quero aqui, nessa tribuna, alertar para que os sindicatos e as empresas, os empresários, numa forma unida, como me parece ser que está acontecendo na nossa sociedade, fora esses imbecis que fazem fake news, ou que ficam só apontando coisinha que não produz nada, né? Mas fora isso, eu acredito que a maioria é boa e está produzindo de uma maneira ou de outra. Então, meu alerta é para a Lei 14.437, que ela possibilita o teletrabalho. Nós temos que preservar os empregos. E se não tem produção, se não tem insumos, vereador Schalco, como é que um torno, uma fresa, uma prensa, daqui a pouco não tem aço? Melhor, tem ainda, né? Mas vai parar daqui a pouco. E aí uma empresa que me contatou ontem, uma confecção, que tem 39 costureiras. Vão costurar o quê? Então, essa lei, repito e reforço, 14.437, ela possibilita, primeiro, teletrabalho, possibilidade de teletrabalho, antecipação de férias. Temos que pensar em antecipação de férias para que os nossos trabalhadores fiquem em casa, e eu sou contra ficar em casa. Eu acho que nós temos que produzir. Mas como é que vamos sair? Como é que vamos dirigir? Por onde que se chega em Caxias do Sul? Como é que fica a Vila Cristina? Como é que fica toda a Serra Gaúcha? A antecipação de férias, concessão de férias coletivas. Vamos alertar, senhores vereadores, vamos conversar com as nossas empresas, com os nossos trabalhadores, para que se possa ter concessão de férias coletivas, se necessário. Suspender o recolhimento do FGTS por 4 meses. Isso não é ideia minha, está na lei, tá? Está na lei. Onde o empresário possa não recolher o FGTS por 4 meses. Suspensão temporária dos contratos de trabalho. Suspensão temporária. E a última, redução da jornada de trabalho e salário. Ora, pro empresário deixar de recolher FGTS por 4 meses, que está na lei, estaria prejudicando o trabalhador. Por isso, nós temos que batalhar em todas as esferas para que volte o auxílio emergencial. Quando teve a pandemia, né, o governo da época, me ajude se eu estiver errado, mas era R$400, passou para 600, o ministro Paulo Guedes na época. Enfim, o trabalhador gaúcho vai precisar de auxílio emergencial. Não como aquela ministra Tebet disse, espera um pouquinho, daqui a pouco a gente vai ajudar. Os prefeitos não sabem nem o que querem. Ela teve a coragem de falar isso. Não, não é assim. É urgente e emergente. Então, Lei 14.437, eu peço aqui que as empresas, os sindicatos, os trabalhadores, os empresários, daqui a pouquinho, não têm insumo. E o que o torneiro vai tornear? O que o prenseiro vai prensar?
que o fresador vai fresar? Então, vamos trabalhar com essa situação. Então, por isso, a gente tem visto imagens tristes de pessoas de salvamento, mas aqui eu trouxe imagens de empresas afogadas. Eu trouxe imagem porque essas empresas geram renda e emprego. É por ali que nós vamos tocar a economia. Ou os senhores e senhoras não têm contas a pagar. Nós não temos mensalidade. E o dono da quitanda ali em Vila Cristina, e em Bento, e o vinho, e o aço. Então, eu estou falando das empresas alagadas. Cada um vai ajudar de uma forma ou de outra. Claro que o importante agora é resgate, é salvar vidas. Eu estou impressionado com a quantidade de bondade e maldade que estamos vendo. Me impressionou como pessoa, como ser humano. Eu tenho visto exemplos de solidariedade. Por exemplo, agora eu tive a notícia que o Palmeiras vai ter o jogo Palmeiras e Atlético Paranaense. Toda a renda do estádio do Palmeiras vem para o Rio Grande do Sul. Poxa. Por outro lado, enfim, não sei, não vou falar um palavrão aqui, faz um vídeo em cima de uma boia. Em cima de uma boia. Com pessoas, o senhor tenente, meu colega Alfonso, estavam no meio do mato resgatando vidas. Então, por aí eu vou parar porque eu vou acabar me alterando. Bom, por outro lado, eu quero falar também, então, da Lei 14.437, anotem e comecem a trabalhar sobre isso. Anotem, eu digo, pessoal, parece que sou professor aqui dando aula, mas é para que a gente se atente, cobrem seus deputados, para que essa lei entre em efeito. Programa permanente, benefícios emergenciais, redução proporcional da jornada e salários, suspensão da exigibilidade do FGTS. Objetivos desse programa é justamente sobre isso. Mas, para que as empresas não recolham FGTS por 4 meses, o trabalhador vai ser prejudicado. Então, aí tem que entrar, eu cobro aqui nessa tribuna, e hoje à tarde vou cobrar do deputado A, B, C, D, do senador do Novo, que haja um auxílio emergencial para os gaúchos, os 330 e poucos municípios em estado de calamidade pública. Esse pessoal não tem que esperar o cadastramento do FGTS, vereador Schalco, lá na Caixa Federal, para depois ver o programa, para depois ver o protocolo, para depois ver... Não, já, agora. Avise a ministra Tebet que é assim que funciona. Por outro lado, o impacto no agronegócio. A soja... Eu vou citar 3 aqui só. Soja, arroz e milho. A perda da soja, porque 5% da produção de soja no Brasil é gaúcha. Nós estamos com uma perda estimada de 147 milhões de toneladas na soja. Uma parte já foi colhida, a outra que não foi colhida está praticamente perdida. O arroz, pessoal... O Rio Grande do Sul detém 78%, é o maior produtor do Brasil de arroz. Foi colhido, graças a Deus, vou dizer assim, 78%. Mas ainda falta 10,5 milhões de toneladas que provavelmente serão perdidas. Não tem arroz nos mercados. Não sei se os senhores foram no mercado. Sempre falta papel higiênico, mas enfim, faltou o papel higiênico, mas está faltando arroz também. E por fim o milho, ainda falta 1,4 milhões de toneladas que provavelmente serão perdidas. Estão embaixo de água colmeias, lavouras, soja, arroz, milho. Nós vamos sofrer impactos no custo de vida severos. Por isso, então, qual é a melhor alternativa, vereador Schalco, agora? Eu estou falando do lado da economia, que é o que eu entendo. Tenente, o senhor entende de resgate, o senhor faz... Cada um de nós, na área da saúde, nas escolas, vereador Lucas, cada um de nós tem a sua expertise. E eu estou preocupado com os próximos 48 meses da nossa economia. Vocês lembram na pandemia como é que nós ficamos? As pessoas quebrando... Uma declaração de líder do Partido Novo, uma parte senhor presidente. Em declaração do líder do Partido Novo, na tribuna, continua o vereador Ricardo Zanqui. Obrigado. Depois uma parte, se possível. Sim, oportunamente vamos à parte.
sem economia, nós não vamos sair disso. Eu acredito muito, tá, na recuperação. O gaúcho é forte, a solidariedade é grande, é maior do que a sacanagem que a gente está vendo por aí, das fake news. Mas, atenção, a partir de hoje, façam contato com seus deputados e cobrem a Lei 14.437. Eu tenho tido contato com várias associações, seja lá a Emater, seja o Cimex, seja o FEComércio, seja a SIC, seja a Microempa. Todas essas associações estão preocupadas. E sabe com o que estão preocupadas, Vereador Scalco? Não é com o lucro, é manter os empregos, porque pessoa empregada vai comprar e vai pagar. Então, agora a gente está salvando vidas, fazendo donativos, mas a economia não para. A economia não para. E ela está murchando. Eu mostrei as fotos aqui de empresas afogadas também. A parte, vereador Cadore. Vereador Zanquim, a sua fala é importantíssima. A economia é que faz as coisas andarem. A economia, ela reflete em todos os sentidos, no social, na vida das pessoas. Ontem, nós tivemos, eu como conselheiro, o Conselho Regional de Odontologia também é demandado, eu que sou da área da saúde e como dentista, demandado em relação à profissão odontologia. Muitos dentistas perderam os consultórios aqui na região do Vale do Taquari, pela segunda vez, todas as estruturas clínicas. E eu falava com um colega meu, conselheiro de Canoas, e ele disse que Canoas nunca mais será a mesma. Porto Alegre nunca mais será a mesma, em função da demora, da recuperação. E a economia vai ser o fator importante. Sim. Sem dinheiro, sem a cadeia de procura de trabalho. Por exemplo, uma clínica odontológica, ela tinha 1000 clientes. Esses clientes, pacientes, vão ter dificuldade de procurar a clínica, não vão pagar a clínica, não vão ter o tratamento dentário, vão ter consequências na saúde por não serem atendidos, por não terem recursos. Então a sua fala é pontual. Obrigado. A ficha está começando a cair. Exatamente. A gente, a cada minuto que passa, a cada dia que passa, a gente está se dando conta da gravidade e da situação que o nosso Estado está totalmente destruído e vai demorar muitos meses, 2 a 3 anos ou mais para recuperar. E o pior, pode acontecer eventos climáticos ainda piores e maiores. Era isso, muito obrigado. Só para pontuar, vereador Cadore, eu não quero assustar ninguém aqui, mas a estimativa é de uma perda de 200 bilhões de reais. Uma parte, vereador. 200 bilhões de reais, e o Rio Grande do Sul não pode empobrecer. Nós podemos nos tornar um estado pobre se nós não recuperarmos logo a economia. Por isso que precisa salvar essas empresas afogadas e alagadas aí. Vereador Scalco, o senhor tinha pedido? Professor Zanquim, parabéns pelo tema, e a preocupação é exatamente essa. Essa é uma parte, vereador. Há anos atrás uma pandemia que foi terrível, perdemos muitas vidas, mas a gente deu uma estagnada, mas as empresas estavam lá. Passou a pandemia, a atividade comercial retomou. Hoje, tem cidades e localidades que varreu, não existe mais a indústria para retomar, não existe mais o emprego para acontecer. Então, o governo vai ter que fazer um planejamento a longo prazo. 3, 4 meses, 6 meses de isenções, é pouco ainda, não vai dar volta. Porque varreu, tem cidades que não existem mais. Para retomar uma cidade dessas, para te poder reabrir um comércio, para te ter pessoas para poder consumir, fazer a economia girar, vai demorar 1 ano, 2, 3 anos. Então tem que ser feito um planejamento e um processo a longo prazo. Sim. Toda a flexibilização que o senhor diz é importantíssima, porque tem gente que literalmente quebrou, perdeu tudo que fez na sua vida, perdeu. Não existe mais nada. Essa pessoa não vai mais ter como se reerguer se não tiver uma ajuda do governo. É impossível, não consegue. É uma catástrofe. É que nem caísse uma bomba e explodisse tudo, não tem mais nada. Então nós vamos ter que, além do que foi feito no período de pandemia, fazer algo muito maior, com muito mais dinheiro para ser investido, para no longo prazo retornar, assim como dar flexibilização de emprego, sei lá, um salário social por um prazo, porque não vai ter solução.
A solução vai ser dolorida, sim, mas vai ter que ser a longo prazo. A curto prazo não resolve. 3 meses para pagar em guia de imposto, esquece. Não adianta. O cara não vai faturar nada por 1 ano ou 2. Ele não vai conseguir. Obrigado, professor. Obrigado, vereador Scalco. A parte do vereador Rafael. Bom, vereador Zanquim, eu gostei da sua fala e mais ainda da fala do vereador Scalco. Vereador Scalco, o senhor que se diz liberal, né? Veja a importância de um governo fortalecido, um governo, né, estadual, federal fortalecido, onde possa ter ajuda do governo, como o senhor falou, ter um salário social do governo, ter o FGTS para os trabalhadores sacar. Vê a importância de um governo que possa estender as mãos para as pessoas. Este é o momento, é para isso que serve um governo fortalecido, porque os banqueiros cada vez mais estão ganhando dinheiro. E as pessoas cada vez mais pobres. Então, por isso a importância do governo fortalecido, vereador Zanquim. E quando o senhor, enquanto economista, fala, eu estou muito preocupado com o PIB geral do Brasil, do nosso Brasil. O que vai ser? Porque o Rio Grande do Sul é forte. Portos, aeroportos, um local estratégico, como o senhor falou, de grãos, de empresas, né? Então nós vamos ser afetados. Eu fico pensando, a gente vai para Brasília conseguir 200 mil de emenda para uma área de lazer, 100 mil para reformar um telhado de uma escola. Isso todo o estado faz isso, para a construção de uma ponte. Agora esse dinheiro foi tudo água abaixo, literalmente. Então todo esse dinheiro que o governo federal diz que vai mandar, as doações, é para reconstruir aquilo que a gente já tinha. E aquilo que a gente estava pleiteando não tem. A mesma coisa dos hospitais, vereador. Né? Os hospitais, nós escuta o caos que vai dar aqui em Caxias, que é a área de referência de traumatologia mais próxima da região metropolitana de Porto Alegre. Daí vai sobrar aqui para nós. Então, como é que nós vamos entender isso? Obrigado, vereador. Sim. A parte, vereador Felipe. Vereador Zanquim, é extremamente importante todo esse tema e quero até colaborar com a sua fala. O governo do estado anunciou, né, os primeiros 200 milhões de recursos emergenciais com relação à catástrofe. 70 milhões aos municípios para ações emergenciais, 50 milhões do programa Volta por Cima para 20 mil famílias, 10 milhões para hospitais atingidos e com necessidades especiais, 40 milhões em horas máquina para a recuperação e desobstrução de estradas e 30 milhões para 75 mil famílias no aluguel social. Então é isso, né? Essas respostas começam a vir e é importante, muito mais vai ter que retornar, porque são recursos que vão fazer com que o estado possa começar a sair um pouco disso tudo, porque a gente viu cidades inteiras, né, vereador Zanquim, que foram evacuadas, é o caso de Eldorado, olha o que está acontecendo em Canoas, e muitas dessas pessoas virão para nossa região como uma oportunidade na vida. Então a gente tem que estar preparado para isso também. Obrigado. Já passou só para... Pessoal, resumindo, Lei 14.437. Possibilidade de teletrabalho, antecipação de férias, concessão de férias coletivas, suspender o recolhimento do FGTS por 4 meses, suspensão temporária dos contratos de trabalho e redução da jornada de trabalho e salário. Negociem, conversem com os empresários, sindicatos e um auxílio emergencial rápido do governo, viu, ministra Tebet, o quanto antes. Um outro setor que está muito preocupante, vereador Fantinel, é o de proteína animal. Porque existe um tempo para o pintinho virar um frango e ser abatido. Existe um tempo para o porquinho ser abatido. Existe um tempo para o gado. E isso tudo não espera, tá? E esse setor está muito afetado do leite, do abate. Então, além dos donativos e das ajudas, como o vereador Felipe falou, nós precisamos fazer rodar a economia. E para rodar a economia agora precisa recuar um pouco. Na arte da guerra, Sun Tzu fala o seguinte: na guerra, uma hora você ataca, uma hora você recua, uma hora você entrincheira, não é sempre para frente. Agora é hora da gente recuar um pouquinho, entrincheirar, segurar um pouco a massa de trabalho para poder manter os empregos. Senhor Fantinel. Obrigado, vereador Zanquim. Bem rapidinho, eu gostaria de dizer o seguinte, que se o governo federal, e não seria esse nem outro, enfim, o governo federal atual, se ele realmente quiser se ajudar o Rio Grande do Sul, cancela essa dívida. Nós já pagamos ela umas 10 vezes. Nós estamos pagando o sobrejuro, porque a dívida já foi paga umas 10 vezes. Isso dito por economistas. Zera essa dívida e nós se viramos. Não precisa
mandar ajuda. A gente se vira. Obrigado. Obrigado. Então, ministra Tebet, não espere, tá? Como a senhora disse, vamos esperar os prefeitos, que eles não sabem o que querem, a gente sabe o que quer, ajuda é rápido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Zanquim.